Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Eu sou a Marcela Varani e hoje nós preparamos um episódio especial sobre o Dia Mundial do Alzheimer, que foi celebrado agora no dia 21 de setembro. E para me acompanhar aqui nesse episódio, trazendo muita informação, muito esclarecimento, está aqui a doutora Mariana Vidal, neurologista do Veracruz. Tudo bem? Tudo bem, e você, Marcela? Tudo jóia, é um prazer recebê-la aqui. E também a doutora Luísa Piovesana, também neurologista. Doutora, como vai? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade aqui. A gente é que agradece. O Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas que mais afetam a população, né? 70% aí dos mais de 55 milhões de casos de demência no mundo todo. São números preocupantes realmente. Aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais convivem com a doença. A projeção é que o número seja 3 vezes maior até 2050 e chegando a 6 milhões de casos praticamente, né? O que preocupa nisso, doutora? Como a gente pode analisar esses dados? Toda doença que você para pensar que aumenta com a idade é uma faca de dois gumes. Todo mundo quer envelhecer, ninguém quer ficar velho. Né? Um país desenvolvido é um país com muitos idosos, mas qual é a saúde que esses idosos vão ter? Quando você para pensar que acima dos 85 anos, até 50% pode ter Alzheimer, e todo mundo quer chegar aos 85 anos bem, esses números assustam porque eles ao mesmo tempo parecem uma sentença, mas na verdade eles têm que ser um objetivo de prevenção, né? Então o Alzheimer está virando um problema de saúde pública. E as pessoas não pensavam assim. O Alzheimer é um problema interno das famílias, uma coisa que até, na verdade, você escondia por muito tempo. Né? Naquela época, assim, que eram famílias grandes, todo mundo meio que morando ali nas suas casas, tudo. E agora isso está muito mais exposto porque as redes de apoio se fragmentaram. As pessoas não têm mais um monte de gente para cuidar. Então, isso ficou muito mais agudizado, né? Muitas pessoas envelhecendo, muitas pessoas ficando doentes. E quando você para tratar a consequência, já foi a oportunidade, né? Não tem como você achar que você vai curar, vai resolver Alzheimer com remédios que custam milhares de reais. Você tem que resolver Alzheimer não tendo Alzheimer, né? Isso vale para muitas doenças crônicas, né? Para AVC, para neuro vale para quase tudo que você pensa em neuro, você tem que pensar em prevenção, porque realmente o impacto é muito grande. E essa alta nos números, ela se daria então por causa do envelhecimento da população ou também por outras questões de saúde pública que a gente não está olhando, não está cuidando? Então, a gente tem uma série de fatores, né? Uma das principais causas, que o fator de risco principal é o envelhecimento, é a idade, né? Então, isso a gente, com essa alta demanda de envelhecimento da população e por um lado, melhora de qualidade de vida, de longevidade, os pacientes, então, envelhecem mais, a gente vai ter mais essa perspectiva e um aumento dessa prevalência. Por outro lado, a gente tem maior acurácia também dos métodos diagnósticos, que antigamente, né, era muito relacionada é o envelhecimento normal ou faz parte, a questão cognitiva, da memória. Então, hoje a gente tem mais consciência e métodos diagnósticos para isso. Então, isso também acabou que nós conseguimos diagnosticar mais pacientes e também a questão que a doutora Luísa falou, da prevenção, né? Então, deveria começar desde a infância, digamos assim, com estímulo cognitivo, uma maior escolaridade e prevenção dos fatores de risco. Então, a gente tem muita população que ainda desconhece os fatores de risco ou não tem acesso àquele diagnóstico também precoce. Então, da hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, que é o colesterol elevado, a apneia do sono, entre outros que a gente vai falar ao longo do podcast, mas que seriam formas de não se ter o Alzheimer, como diz a doutora Luísa, né? A gente vai falar das questões genéticas, tudo, mas o principal está no controle aí dos fatores de risco e hábitos de vida. Então, isso preocupa somado ao fato do envelhecimento populacional e a gente ter mais métodos acurados aí de diagnóstico precoce também. Daí a importância da gente ter espaços como esses, né? Um dia mundial para lembrar, para falar de prevenção e trabalhar isso no dia a dia também da população com orientação, com conscientização, né? Assim, toda doença que é um pouco tabu, né, e que trata e que envolve doença mental junto, porque não é só a demência, né? Assim, é muito da doença, dos sintomas neuropsiquiátricos que o Alzheimer traz de como ele muda toda a rotina de uma família. Então, isso é realmente, quando a gente pensa no indivíduo, isso é muito pesado, né? Então, quando você fala de Alzheimer, é uma doença que você pode olhar ela por diversas facetas, né? Então, tem a saúde pública, tem o impacto no cuidador, tem o diagnóstico precoce, tem tratamentos novos chegando, né? Que dão uma esperança. Mas tem muito de quando a gente para pensar
no que vale para a população em geral, é o envelhecer bem. E para envelhecer bem, tem que viver bem desde muito cedo, né? Fazer escolhas boas desde muito cedo, né? E as nossas escolhas, a gente tem muita informação, mas a gente não tem muito filtro do que realmente faz bem para a gente, né? É uma geração que a gente tem muita informação o tempo todo, mas a gente é sobrecarregado com isso e nem sempre as suas escolhas são as melhores. Fica né? até perdido, né? Fica. Vamos lá, vamos cumprir esse nosso papel aqui hoje, então. Para as pessoas entenderem de uma forma geral o que é o Alzheimer, né? O que ele faz com o corpo, com o cérebro da pessoa. Certo. Então, a doença de Alzheimer ela é a principal causa de demência no mundo, né? Então, quando a gente fala demência, nós não estamos referindo diretamente ao Alzheimer. O Alzheimer é um tipo dentre as diversas demências que a gente tem. Então, é uma doença neurodegenerativa. O que significa isso? Que a gente tem um acúmulo de algumas proteínas anormais no cérebro, então gera um envelhecimento fora do esperado que era normal, e esse acúmulo de proteínas leva a danos nos neurônios e nas conexões entre esses neurônios. E gerando sintomas. Então, a gente tem o clássico, que é a questão da memória, mas vai muito além disso. Então, a gente tem alterações de comportamento, alteração de raciocínio, prejuízo, muitas vezes na linguagem, e em estágios mais avançados até, comprometimento da parte motora, da parte de deglutição, questão de incontinência, urinária, fecal. Então, é um quadro geralmente progressivo, a maioria dos quadros de anos de progressão, que leva a uma perda da autonomia, da independência daquele paciente, levando, nos estágios mais avançados, a uma dependência completa mesmo para as atividades diárias que ele fazia antes. Então, envolve não só o paciente, como todo o círculo, rede de apoio ali familiar e social do paciente. O fator hereditário, ele conta muito? Muito, nem tanto. Você tem Alzheimer's monogênico mesmo, então que se você tem o gene, você tem grandes chances de ter a doença, mais cedo ou mais tarde, mas realmente aqueles que são herança familiar mesmo. E o que acontece mais são genes de fatores de risco. Então, você tem uma chance 4 vezes maior que a população normal, por exemplo, de desenvolver Alzheimer, se você tem determinada mutação. Então, isso tem, assim, às vezes a pessoa fala assim, várias pessoas na família tiveram Alzheimer, mas você vê que não é aquele Alzheimer genético, que é muito mais raro e muito mais grave e muito mais bem precoce mesmo, né? Então, esse de várias pessoas na família ter Alzheimer, primeiro, porque é muito prevalente, então realmente você pode ter, se muitas pessoas da família chegam a idades mais avançadas, vão ter alguma demência mesmo. E porque você tem genes de fator de risco. Então, às vezes a pessoa fica preocupada, minha mãe teve, o que eu posso fazer? A gente não sai fazendo testagem genética para toda a família que teve um parente com Alzheimer. São casos muito específicos. Isso nem sempre é tão disponível assim. Pode ser que alguma coisa mude quanto mais precoce você quer começar a fazer o diagnóstico. Porque os novos tratamentos de Alzheimer precisa que você comece extremamente precoce. Se for para tratar alguém que já está precisando de supervisão, que já está ficando ali esquecido a ponto de não poder mais dirigir, por exemplo, já foi. Essas novas medicações não vão ter indicação. Então, a busca por pessoas com fator de risco genético, um portador, alguém sob alto risco, talvez você comece a ter isso mais para frente, mas são realmente coisas muito mais avançadas, mais caras, assim, nichos assim que você realmente vai conseguir fazer isso dessa forma. Então, não está é muito para a população relacionado geral. Também ao estilo de vida. Tá. O estilo de vida é o principal. Então, assim, se a gente for pensar, tudo que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Como essa parte, o marketing do cardiologista já está há muito mais tempo, muito mais bem feito, então muito mais sedimentado, se você traz isso, é mais fácil às vezes de lembrar, Então, obesidade, tabagismo, hipertensão, sedentarismo, diabetes, apneia do sono, manejo de estresse, tudo que a gente escuta falar há anos a respeito de infarto, e daí que as pessoas trazem isso realmente de uma forma mais, já está dentro ali da cabeça delas, vale para a saúde cerebral também. A gente acha, às vezes, que é uma doença de pessoas velhas apenas, né? Mas não, ela começa a se desenvolver muito antes, vamos dizer assim, dos sinais aparecerem? Isso, na realidade, sim, os estudos mostram que a principal via, de acometimento é essa da cascata beta-amiloide, que são dessas proteínas anormais que eu comentei na pergunta anterior, que isso vai se manifestar, na maioria das vezes, acima dos 60, 65 anos, fora essa
questão precoce quando a gente tem ali de 40 a 60 anos, que são as formas mais raras, né? Então, na maioria das vezes, acima dos 60 a 65 anos. De manifestação clínica, então, de começar os sintomas. Mas os estudos mostram que as manifestações fisiopatológicas, então, o anatomopatológico, esse depósito de proteínas anormais, começa, às vezes, décadas antes. Então, demora muito para manifestar os sintomas. Por isso que a prevenção é a melhor forma de combate, porque desde lá da infância, da adolescência, da vida adulta, a gente consegue fazer medidas de estilo de vida que diminuam essa possibilidade de desenvolver a doença. E só para complementar um pouquinho da pergunta anterior, então o que fica a mensagem é que assim, ter o gene, na maioria das vezes, não vai significar ter a doença, né? Então, depende muito dos fatores de risco, do estilo de vida, fatores ambientais também, tudo interfere. E ele tem fases diferentes, né? Tem. O interessante da sua pergunta, acho que é até a gente pensar em como a gente encara fases do Alzheimer de forma diferente hoje em dia. Tá. Porque antes você tinha uma fase, vamos dizer, leve, moderada, avançada, né, em relação a sintomas clínicos de demência. Mas durante esses últimos anos de pesquisa de Alzheimer fizeram a gente começar a pensar em fases quase que antes da fase inicial, fases pré-clínicas, fase em que você acha uma pessoa que ela está num contexto de risco aumentado por causa de potencial genético, desenvolver a doença. Você faz marcadores cintilográficos ou no líquor, você já detecta uma pessoa que está começando a depositar amiloide antes de ter sintomas, né? E outra coisa que a gente consegue na prática clínica é aquela pessoa, antes de você falar que ela tem demência, mas falar que ela tem um transtorno cognitivo, né? Que é mais ali de memória, mais ali de linguagem, coisas que batem com leve. É o leve, né? Chamava um transtorno cognitivo leve, né? Os termos foram mudando, né? Mas um transtorno cognitivo ali maior mesmo, para depois virar uma demência leve, depois moderada, depois avançada. Então, essas fases muito iniciais, elas estão recebendo muita atenção porque elas são o momento de tratar. Quando você tem já as fases moderadas, avançadas, então as pessoas que estão precisando de ajuda para fazer coisas do dia a dia, supervisão 24 horas, ajuda até para cuidar de si mesmo, né? Começar a precisar ali de um forrinho, alguma coisa assim, ou precisar ser alimentado, ou começar a perder peso. Então, quando você começa nessas outras fases, cada fase vai ter uma necessidade diferente, né? Então, daí você não vai estar tratando o Alzheimer, você vai estar tratando consequências dele, né? Então, uma insônia, uma agressividade, uma perda de peso, né? Uma desorganização ali da rotina. Então, você vai tratar essas outras coisas. Daí você pensa em tratar o Alzheimer, realmente, quanto mais precoce, melhor. E, às vezes, até de uma forma pré-clínica, alguns estudos têm começado dessa forma. Perguntei sobre as fases para a gente entender que é realmente uma doença progressiva, né? Ela é progressiva e como a Mari falou, doenças que são crônicas degenerativas, o cérebro tem reserva. Então, até você ter o sintoma, muita coisa já aconteceu, muita água já passou. Então, é muito difícil falar em reversão, né? Você pensa em estabilização, você pensa em diminuir a progressão de doença. Então, assim, a cura realmente está longe, mas a gente tem muita coisa para trabalhar em prevenção, em tratamento e em estabilidade. E quando esses sinais começam a aparecer, o que são esses sinais exatamente, né? A perda de memória é realmente o primeiro sinal de alerta para uma família, para alguém que acompanha essa pessoa, ou tem outros fatores também para a gente se ligar e já procurar, de repente, uma ajuda? Então, principalmente, sim, o que mais chama atenção, na maioria das vezes, das famílias é a perda de memória, né? Então, muitas vezes no consultório vai chegar aquele paciente que está esquecendo onde guardou objetos, repetindo frases e perguntas e contextos aí diversas vezes com a família, às vezes pacientes que saem e se perdem, né, no caminho, saem de casa ou não sabem voltar, tem alguma déficit de memória aí nesse percurso. Isso é o que mais chama a atenção da família, mas muitas vezes para nós médicos vai muito além da memória, né? Então a gente avalia questões de humor, tem muitos quadros que você, quando chega com a memória, você já vai investigando, lá atrás já estava um paciente que nunca teve uma alteração, por exemplo, de humor, nunca foi ansioso ou depressivo ou com uma apatia maior, e isso pode anteceder até os sintomas de memória. A desorientação temporoespacial pode acontecer e algumas coisas assim do dia a dia. Então, aquele paciente, né, que cozinhava, de repente tem alguma coisa se confundindo na receita, paciente no trabalho. Então, antes eu conseguia fazer contas, as minhas funções do dia a dia eram as
mesmas, tranquilas, e hoje eu já vejo que eu estou com mais dificuldade. Alguns pacientes abrem com alterações de comportamento, então mudança aí de um padrão que era, não esqueço de um caso, a gente, lógico, tem que pensar nos diferenciais nesses casos que tem outras demências, que às vezes isso é mais marcado, mas é um alerta para procurar um médico, né? Então, não esqueço de um caso que chegou muito marcado assim, o paciente, ele gostava muito de futebol, sempre foi palmeirense roxo, de repente ele começou com um desinteresse, virou muito religioso, mudou muito o hábito. Então, tudo isso de comportamento também é importante. Às vezes não acentua tanto para a família inicialmente, eles ficam mais na questão cognitiva relacionada à memória, mas a gente tem várias outros sinais de alarme que são importantes para procurar o médico já para um diagnóstico precoce e a gente intervir, como a Lu disse, tentar postergar fases de doença, né? A gente ainda não tem nada que cesse, mas a gente tem N possibilidades para postergar as fases e agir com qualidade de vida para aquele paciente. E esse diagnóstico, ele é feito como? É desafiador fechar um diagnóstico de Alzheimer? Muitas vezes sim, maioria das vezes nem tanto, né? Como a Mari falou, da Alzheimer é a demência mais comum que tem. Então, se você quiser chutar, boa chance de ser Alzheimer. Mas é importante entender que existem outras, e às vezes elas são piores do que Alzheimer para tratar, inclusive. As demências que não são Alzheimer são às vezes até mais graves, com mais sintomas. Mas eu acho que as queixas de memória, realmente acolher e entender o que está por trás dela. Também não é toda queixa de memória que vai receber o diagnóstico. Mas então é entender essa história, perceber se existe uma progressão, se existia alguma coisinha lá no começo, como a Mari falou, mudança de comportamento, às vezes um sintoma depressivo, às vezes uma apatia, um desinteresse, essas mudanças de comportamento, que também são interessantes, um uso de linguagem diferente do que fazia antes, uma dificuldade de organizar uma rotina que antes era mais fácil, e isso ser consistente, né? Primeiro, a gente sempre vai afastar coisas simples, né? Então, se a pessoa não tem ali uma alteração de tireoide que não tratou, uma redução de vitamina que não tratou, fazer um exame de imagem para ver se não teve ali um hematoma, um tumor, uma hidrocefalia. E o exame de imagem, hoje em dia, também já evoluiu muito, né? Especialmente a ressonância e outros exames de medicina nuclear, que vão te ajudar a ver se, vamos dizer, o que você imagina é o que realmente está acontecendo naquele cérebro, né? Se os locais de atrofia são aqueles que você espera, se você vai achar alguma coisa que pensaria até num diagnóstico diferencial. Mas então, o exame, né, uma anamnese bem feita, alguns testes já estruturados, né, de avaliação neuropsicológica ou de triagem que você faz mesmo no consultório, também é importante para entender quais os domínios que estão afetados. E daí o exame de imagem normalmente é o suficiente. Casos mais desafiadores, você vai para uma cintilografia. Existem tipos diferentes de cintilografia, mas a mais padrão ali, né, marcada com glicose mesmo. E alguns casos também mais desafiadores, até marcadores no líquor, que você consegue ver como é que está essa assinatura de alteração da proteína tal e da proteína beta-amiloide que a Mari comentou. Então, o diagnóstico foi evoluindo para justamente tentar conseguir pegar casos precoces e os casos atípicos, porque os novos tratamentos, eles tratam a proteína, eles tratam o erro que está ali se acumulando no cérebro, não é mais ali a consequência, eles tratam ali a patologia. Então, você precisa ter certeza que é aquilo que está acontecendo mesmo. Tá, antes da gente falar do tratamento, vamos falar um pouco da prevenção, né? De que forma exatamente? Vocês citaram algumas coisas aqui no começo, mas acho que a gente poderia aprofundar nisso, já que é tão importante, né, conscientizar sobre a prevenção. Em diferentes fases da nossa vida, né? De que forma que a gente pode estimular isso? Então, né, como a gente falou, desde o início da vida, digamos assim, a gente tem medidas para se fazer. Claro que a gente não pensa nisso tão cedo, mas a gente está aqui para conscientizar e expandir essas informações. Então, já uma das coisas que estão relacionadas a qualquer tipo de demência é nível de escolaridade. Então, lá na infância, a gente já tem uma forma de prevenir, que é estimular a questão cognitiva, né? Então, isso ao longo da vida toda. Então, desde a escolaridade e depois mantendo esses estímulos. Então, uma leitura, sempre aprender coisas novas, estimular o cérebro mesmo. Isso, então, começa na infância e ao longo da vida toda a gente pode fazer. E na meia-idade, quando se
tende a começar os maiores fatores de risco, então pensar na questão da glicemia, né, controle adequado de glicemia, uma alimentação equilibrada, evitar alimentos ultraprocessados, movimentar-se, né, uma atividade física regular é fundamental, isso para todas as doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, uma rotina de sono adequada, equilibrada, porque o sono está inteiramente ligado à questão cognitiva, né, a atenção, a memória, gerenciamento de estresse, que hoje em dia também fala muito nisso, quanto mais a gente tem essas doenças neurodegenerativas, está muito associado a quadros psiquiátricos também, então um controle de ansiedade, um controle de depressão, evitar esses fatores de risco, então tabagismo também, cessar tabagismo, cessar etilismo, de uma forma geral, são essas questões, assim, tanto de evitar fatores de risco, controlar esses fatores de risco quando já estão instalados, né, e prevenir com medidas aí de estilo de vida e estímulos cognitivos. Uma coisa muito importante que nem sempre é falada, mas saiu um estudo no ano passado bem bacana que fala o quanto o isolamento social é um fator de risco. Isso tem se falado cada vez mais. Então, o idoso por si só, muitas vezes, já perdeu entes queridos ou acaba se afastando mais, tendo menos interação social. E isso é um fator de risco tão grande quanto, ou até maior que esses fatores de doenças, né, conhecidas do diabetes, hipertensão, obesidade. Então, isso também é muito importante, esse estímulo de interação social ao idoso e desde a fase adulta, é que geralmente os idosos que acabam se isolando mais, né? Mas é muito importante essa questão de interação social também para a questão cognitiva. A gente fala desses fatores de risco, então vai ficando evidente que tem várias doenças que são associadas aí, né, que também aumentam o risco para o Alzheimer, né? Então, diabetes, obesidade, doenças de saúde mental também. Perda auditiva, né? Alterações visuais também, que são privações sensoriais, isso tudo tem que ser tratado. E essa é a questão de qualidade de vida pensando em vínculos sociais também, que é muito importante e a gente não está sabendo lidar direito com isso, né? A questão de uso de tela, mídia social, essa personalidade um pouquinho mais neurotizada e ansiosa que todo mundo tem, né? Herdado ali, né, dessa atenção rasa, né, que a gente tem de mídia social hoje em dia, isso é algo que realmente faz bastante mal, a gente vai colher os frutos ali depois, né, então a gente tem que realmente entender que o nosso cérebro foi feito para prestar atenção nas coisas e não, né, ver um gatinho, uma criança morrendo e um outro vídeo em 30 segundos, né, então essas coisas, né, a gente realmente não está sabendo lidar com o tanto de informação que a gente tem, então a gente tem que ter. Acho que o ritmo de vida tem que ser um pouquinho repensado, né? Especialmente quando você está chegando numa fase ali que é aquela fase, né, de meia-idade, entrando na fase mais idosa, que daí é quando justamente essa rede vai se fragmentando um pouco mais, né? Filhos saindo de casa, etc. E daí, às vezes, essa questão de manter os vínculos fica um pouco mais difícil, porque era muita família, então, às vezes, as pessoas têm um pouco mais de espiritualidade, isso ajuda bastante. Espiritualidade é uma coisa que também faz muita diferença, né? Porque você acaba tendo ali um senso de propósito, que é uma coisa extremamente importante de você manter conforme vai envelhecendo, não achar assim, não, aqui eu estou só esperando... Né, nada, né? Então, tô aqui nesse mundo fazendo hora extra, né? E tem alguns idosos que trazem um pouco isso, né? Às vezes o homem que parou de trabalhar, para ele é muito difícil, a mulher ainda consegue se encontrar mais, às vezes, em afazeres domésticos, em cuidar de família, em ser cuidadora, mas para o homem isso começa a ficar mais difícil ainda. Então, alimentar hobbies, né? Acho que as pessoas percebem muito assim, o que vem depois da aposentadoria. Então, tem muita vida ainda depois da aposentadoria. Eu acho que isso é um pouco difícil para as pessoas. E o espaço para os idosos conviverem juntos não é uma coisa que se para pensar. Você pensa na primeira infância, né? Você pensa ali na pessoa que está começando no mercado de trabalho. Mas ali depois o idoso vira uma coisa muito a portas fechadas. Não existe muito, assim, não se pensa nisso como saúde pública, né? Espaços. Existe uma outra iniciativa que é muito legal, mas são sempre muito pontuais, né? Não tem, assim, nós como sociedade não nos preocupamos com isso. A gente acha que é o problema de cada um, né? Não como um problema da sociedade social, mesmo. Né? E uma vez que o diagnóstico é feito, as opções de tratamento, vocês disseram que são várias, né? Opções aí para lançar mão, em algumas fases, né, da doença também. Quando a medicação, ela de fato
tem um efeito, ela deve ser utilizada? Porque existem remédios variados, né? Isso. Na realidade, então, assim, primeira coisa tem que lembrar que o tratamento é multidisciplinar, né? Que a gente fala, não é só medicamentoso, tão importante quanto o medicamento é ter uma rede de apoio, uma rede de cuidado, né? Então, envolve cuidador, familiar ou não, mas envolve todo aquele âmbito social e familiar do paciente, quanto equipe multidisciplinar. Então, uma parte do tratamento é a questão medicamentosa, lembrar que a gente, infelizmente, não tem nada que vai curar ou parar aquela progressão. A ideia é tentar postergar as fases, diminuir a velocidade de progressão para a gente dar mais qualidade de vida possível para aquele paciente e seus cuidadores e familiares. Junto a isso, a gente tem a parte, né, de fisioterapia, que age, então, na questão de mobilidade, prevenção de quedas, que é outro fator que comumente acontece nesses pacientes e aumenta, né, mortalidade, reduz a expectativa de vida. A fono, então terapia com fono, quando tem distúrbios de linguagem ou dificuldade de deglutição, numa fase geralmente moderada e avançada, pode acontecer. Terapia ocupacional, que ajuda também a adaptar aquelas atividades que o paciente não consegue mais fazer, que antes eram rotineiras, adaptar algumas questões para ele e para os cuidadores, orientar os cuidadores também. Apoio de psicologia, que é muito importante, né, para todo o vínculo familiar e para o paciente. E junto, né, da questão de psicóloga, a reabilitação cognitiva, que muitas vezes é um tratamento muito eficaz, principalmente naquele começo, que o paciente consegue interagir mais com a reabilitação e tem uma perspectiva aí de fazer aquele estímulo cognitivo que a gente falou da forma de prevenção. Em relação às terapias medicamentosas, tem duas frentes, né? Uma delas é agir na própria questão da doença, então, terapias direcionadas para o Alzheimer, que a gente tem os mais, digamos, antigos, que são os anticolinesterásicos, que é uma classe de medicação que a gente usa, e agora, de poucos anos para cá, né, no Brasil foi aprovado esse ano, o que a gente chama de terapia anti-amiloide, que são essas terapias, como a Lu falou, que agem ali na fisiopatologia da doença. Então, elas são medicações que vão vir aí com alto custo, né? Ainda não estão sendo comercializadas, mas em breve virão com alto custo para pacientes hiperselecionados. Então, uma fase muito precoce e pacientes que não tenham contraindicações ao uso. Por exemplo, o uso de anticoagulantes é uma contraindicação, porque tem sim também seus efeitos colaterais, seus riscos, né? Então, a gente tem esses dois tipos. E além dessa questão medicamentosa para terapia direcionada para a doença de Alzheimer, a gente tem também as medicações que agem nos sintomas, né? Então, um paciente que está com uma agitação, uma apatia, uma insônia, às vezes o humor mais deprimido, mais ansioso. Então, a gente tem os adjuvantes tratando de acordo com aquela necessidade do paciente. Então, vai variar desde a manifestação clínica quanto nas fases da doença. Conforme cada sintoma, a gente pode intervir de forma medicamentosa e não medicamentosa, né? Muitas vezes com orientação aos familiares. Por exemplo, né, é muito comum eles terem o que a gente chama de síndrome do sol poente ou do pôr do sol, que eles têm uma agitação ao entardecer, quando o sol vai se pondo. Então, a gente tem maneiras de orientar, de auxiliar aquele paciente, aquela família, rede de cuidados, tanto no manejo medicamentoso quanto dessa equipe multidisciplinar e multiprofissional. Há linhas que falam de outros pilares também, que entendem como outro tratamento, mesmo após o diagnóstico, suplementação, né, algumas vitaminas, uma alimentação específica, o estímulo cognitivo mesmo após o diagnóstico também. Isso também é considerado tratamento, doutora? A suplementação, existem estudos, né, eles não são tão robustos e com um impacto tão grande que nem essas outras medicações que vão atuar mais direto ali, né, ou na acetilcolina ou nas placas beta-amiloide, mas eu acho que vai entrar dentro de um contexto de tratamento individualizado, né, às vezes você vai ter que suplementar proteína, às vezes você pode ter um paciente que é vegetariano ou alguém que teve alguma cirurgia e não absorve bem algum micronutriente. Assim, suplementar depois que já tem o diagnóstico, eu também acho que, assim, mal não faz, mas eu acho que trata mais a ansiedade de quem quer dar remédio para melhorar a memória do que tratar o paciente em si. Mas eu acho que é questão de sentir ali na situação, né, o tanto que a família gosta daquele suplemento. Tem alguns pacientes que realmente têm uma melhora sintomática com um ou outro, mas
eu acho que a gente tem que pesar assim, o tanto que a gente investe, o quanto que a gente coloca de poder nos remédios, né? Assim, a nossa expectativa, o nosso gasto financeiro, o nosso gasto emocional em cima dos remédios, ele também tem que ser mensurado, porque senão você espera muita coisa, ele não te entrega muito, acaba virando uma frustração. Então, eu acho que faz parte ali de um tratamento individualizado. O que tem disponível no Brasil para você pegar, comprar na prateleira e usar agora são esses remédios em comprimido ou em adesivo, que a Mariana comentou, que são remédios que vão ajudar os neurônios a se comunicarem melhor. Eles não vão salvar neurônio nenhum, mas eles vão se comunicar melhor, e quando você usa precocemente, às vezes você tem uma evolução um pouco mais benigna de tratamento de sintomas neuropsiquiátricos. Então, assim, está indicado que se trate, tá? Às vezes dá um pouco de náusea, alguns pacientes acabam até perdendo peso, daí você tem que sentir se realmente vai ser o medicamento adequado para o seu paciente, mas está indicado usar. E esses outros anticorpos que estão chegando, mas é algo que a gente ainda não tem experiência prática com eles, estão sendo aprovados ali, né? Já tem 3 aprovados nos Estados Unidos, um chegando aqui, mas você precisa realmente selecionar bem e saber acompanhar, porque existem os efeitos colaterais, tem um paciente que é o candidato ideal para esse tipo de medicação que realmente vai melhorar, e você precisa comprovar que você está tratando Alzheimer com alta carga amiloide e precoce, porque senão as pessoas vão começar a usar mal a droga, e se você usa mal uma droga que acabou de lançar no mercado, você queima a oportunidade de aprender com ele, de que venha outras atrás. Então, é algo que realmente a classe médica tem que estar bem ciente e responsável de como indicar esse tipo de tratamento. Mas ouvindo vocês falarem, parece que houve um avanço importante no tratamento aí de um passado recente para cá, né? Sem dúvidas, né? A gente falando aí dos últimos 30 anos aproximadamente, quando surgiram esses anticolinesterásicos, agora a gente já está falando em agir mais na fisiopatologia da doença. E essa atuação, né, vem sendo estudada já de muitos anos, mas agora os alvos dos estudos mais recentes são todos voltados para essa cascata, né, de proteínas que degeneram, que acumulam no cérebro, para tentar agir cada vez mais precoce lá naquela fase antes dos sintomas que a gente falou. Uma questão é só falando essa questão da ciência, das prescrições que a Lu falou, é que a gente também não sabe ainda que é uma doença crônica de anos. Nós estamos falando de 5, 10, 15 anos de evolução de doença. E os estudos, por exemplo, dessas novas terapias, a maioria foi de 1 ano e meio. Então, a gente a longo prazo ainda não sabe como que vai ser, de efeito colateral, de custo-efetividade. Então, são medicações de maior custo, e aí vai melhorar o quê? Qualidade de vida, vai melhorar a questão cognitiva, vai mudar a mortalidade. Então, ainda tem muita coisa para a gente ver lá na frente e tomar muito cuidado com essas prescrições, porque é algo que dá esperança, tanto para as famílias quanto para a gente, mas a gente tem que ir um pouco cauteloso, né, para não virar algo assim que vai ser prescrito sem uma consciência e ter um efeito, tanto como diz a Lu, queimar a medicação, quanto ter efeito danoso para o paciente também. Um diagnóstico, sem dúvida, é um grande desafio, né, para o paciente, para a família como um todo, mas eu acho importante a gente reforçar que há realmente opções, né, para manter uma qualidade de vida, para tentar frear um pouco a progressão da doença. Buscar ajuda sempre é o caminho correto, porque lidar sozinho com esse tanto de impacto que a doença traz, realmente é muito cruel, né? E quando começar a ser mais disponível essas medicações, a gente espera que realmente mude a história natural da doença, mas é o que a gente falou lá no começo, não adianta você achar que um tratamento super caro, infusional, com efeito colateral, que você tem que ter um diagnóstico precoce, às vezes até ter um PET amiloide positivo para ser um critério de inclusão, coisas assim que são de um nicho da população, para quem vai estar disponível. Então, não adianta você achar que com isso, assim, tá todo mundo animado, isso é uma revolução? Sim, é. Mas a gente sempre tem que olhar com cautela, né? Os primeiros anticorpos, quando foram aprovados, muitos especialistas até colocaram o pé atrás, acharam que não era a hora, que talvez tivesse que ter ali mais estudo de segurança ou maior entendimento sobre isso. Mas outros estão vindo e a coisa vai vir, né? Algo que, assim, existe pressão, inclusive, das famílias que participaram dos estudos, né? Porque foi aprovado, depois não aprovou, depois o pessoal pressionou e voltou de novo a medicação. Então, essa pressão, inclusive, de familiares, de associações de pacientes, que nos Estados Unidos é muito forte, também faz parte de toda essa trajetória do diagnóstico aí, do início desse tratamento aí, dessa hipótese amiloide, que foi quem ganhou força e que tem trazido alguns frutos aí. Qual que é o papel da rede de apoio para um paciente com Alzheimer?
A rede de apoio ela é fundamental tanto quanto o tratamento multidisciplinar, né? Que é um paciente com uma demência, assim como com o Alzheimer, ele não é sozinho, ele não consegue viver sozinho. E um cuidador, a gente vê muito também isso, que assim, é uma rede de apoio, né? A gente geralmente precisa, e o ideal são várias pessoas, porque muda a logística da família toda. Então, uma pessoa só geralmente se sente sobrecarregada, tem suas dificuldades também junto. Então, é importantíssimo ter uma rede, não só ali familiar, uma logística da família, quanto, às vezes, associações, que é o que a gente falou que tem pouco ainda, é pouco valorizada como uma cultura social, de fato, né? Então, centros de idosos que promovem, né, atividades, que promovem, às vezes, ao longo do dia, aquele paciente, então, tem uma interação, tem alguma atividade para estímulo cognitivo, tudo isso é muito importante, assim como o tratamento multidisciplinar. E os profissionais de saúde também têm um papel fundamental, né, para ajudar a quebrar essa série de preconceitos que ainda existe, também trabalhar a prevenção na comunidade, doutora. Tudo isso, assim, o profissional de saúde ele tem que ter um papel educador também. E desde ensinar de que ficar esquecido não é normal, até ajudar, mesmo ali, às vezes, mediando alguns atritos das famílias, né? Às vezes o filho com os cônjuges, né? Com quem faz a rede de apoio, o cuidador familiar que fica mais sobrecarregado. Então, agudiza tudo isso. E o profissional da saúde, eu acho que é quem deveria estar interessado e disposto e capacitado, porque não é tão simples assim. Às vezes aquela sua consulta, seja de 15, 20, 30, 40 minutos que seja, né? A consulta que você consegue fazer ali no seu ambiente, às vezes ela não é o suficiente para toda essa complexidade. Mas é papel ali do profissional de saúde cobrar mudanças e orientar o que for possível. Por isso que as consultas são importantes, porque cada consulta você conversa sobre uma coisa diferente, não é só fazer receita, vai muito além. Doutoras, agradeço demais a participação das duas aqui hoje, está dando tanto esclarecimento, né, tanta informação. Queria, se possível, que a gente deixasse uma mensagem final para os pacientes, para os familiares que estão enfrentando um diagnóstico nesse momento. Acredito que a informação ela é preventiva, né? Então, acho que o nosso papel aqui hoje e como médicas, principalmente neurologistas, é disseminar essa questão de que é uma doença tratável, não curável, mas tratável, que a melhor forma é a prevenção, como todas as outras doenças neurodegenerativas, que a gente tem sim muitas ferramentas para dar qualidade de vida, postergar aquelas fases da doença e fazer com que o paciente e a família tenham uma rede de apoio, que a gente sirva como rede de apoio para eles, para dar as orientações, muito além de uma prescrição de medicamento, muito além de uma terapia, às vezes, que gera, né, a maior esperança, a maior expectativa ali, mas o tratamento vai bastante além disso e nós, médicos e todos os profissionais de saúde, somos um pilar importante nessa questão, desde a prevenção, quanto a desmistificar esses estigmas, esses tabus da doença. Obrigada, doutora Mariana, pela participação. Doutora Luísa, se quiser deixar a sua mensagem final também, fica à vontade. O que eu penso é que, de uma forma mais geral, é que a gente precisa construir saúde, desde cedo, como sociedade, como família, como indivíduo. Então, se nós quisermos uma saúde mental, cerebral, física, cardíaca, emocional, que nos faça ter uma velhice que é a que nós desejamos ter, a gente tem que começar a construir ela desde cedo. Dá trabalho, mas não fazer isso sai caro. Sai caro, né? Sai caro e é muito mais difícil. Então, vamos todos juntos, né? Construir bastante saúde aí para as gerações futuras e para nós. Tem que ser um projeto, né? É um projeto. Muito obrigada, viu, pela participação. E você gostou do episódio? Então curta, comente, compartilhe também. Esse aqui é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente fica por aqui e te espera na terça que vem, às 8 da noite.